Isadora Martinati Pena, eu tenho 25 anos, sou formada em Direito, hoje eu sou advogada trabalhista, né? É a minha área de especialização, né, agora. Estou me especializando na questão do assédio sexual, né, que é uma coisa muito recorrente. Menos de 3% das mulheres que sofrem assédio sexual no ambiente de trabalho recorrem à justiça em busca de indenização, seja para fins trabalhistas ou criminais. A minha família, por parte de mãe, ela é dessa cidade que chama Iracemápolis, que é uma antiga, desde a época da imigração lá, uma comunidade de trabalhadores italianos que fica em volta da usina de cana-de-açúcar, né? Então, a minha família é de lá, então sou metade italiana. A minha família, por parte de pai, na verdade, tem uma história muito bonita. Minha avó é de Crato, no Ceará, meu avô é da Bahia e, na verdade, eles não são originários do norte, né? Mas meu avô, ele encontrou com a minha avó, que já era casada com um coronel, e fugiu com a minha avó para a Ilha de Marajó. É muito legal, muito bonita, né? Eu reivindico muito essa boca grossa aqui que eu tenho, o nariz é um pouquinho mais grosso, que eu acho que vem deles, assim, eu gosto bastante. A principal referência política, assim, na vida de formação foi meu pai. Meu pai e minha mãe, né? Mas meu pai que militou por mais tempo mesmo e tal. E aprender história com meu pai, com a minha mãe é professora de história, né? Ensinou muita coisa pra gente. Então todo esse aprendizado que meus pais deram pra gente, ele me sensibilizava muito, assim. E aí, em determinado momento, quando eu fui ficando mais velha, lá pelos 16 anos, assim, aquilo virou numa vontade, aquilo se transformou numa vontade de colocar em ação, né? A primeira delas é a auto-organização dos sujeitos oprimidos e explorados. A ideia de que não é possível uma vanguarda substituir o sujeito revolucionário. Seja esse sujeito revolucionário, que não existe só um, né? Mas seja o trabalhador, seja as mulheres, seja os LGBT, seja os negros. A ideia de que esses sujeitos, necessariamente, ainda que a gente acredite na importância de uma vanguarda que faça o trabalho e tal, que tenha um partido e tudo mais, a ideia de que necessariamente uma revolução ela tem que partir dos sujeitos explorados, oprimidos. Então essa ideia de auto-organização era muito forte, isso me chamou muita atenção na época. Em 2009 comecei a militar, teve essa fundação, só que eu fui formada, como eu falei, pelo meu pai, né, que vem dessa esquerda nos 80, que é uma esquerda que, essa é a minha opinião, não sei se ele vai ficar bravo se ele assistir isso, mas é uma esquerda muito ortodoxa, no sentido de é muito difícil você dialogar de vez em quando com essa esquerda dos anos 80 sobre feminismo, sobre LGBTfobia, sobre racismo, né? Então, como eu fui formada pelo meu pai, né, que é dessa galera, pra mim, eu tinha um pouco de desconfiança, pra ser sincera, com a pauta do feminismo. Porque eu também nunca gostei da ideia daquele feminismo que nos coloca na posição de passivas ou na posição de... Claro que a gente é vítima, mas não da vitimização das mulheres, que nos constrói mesmo, né? Que acaba por reforçar, né, a ideia de sexo frágil, a ideia do coisa. Então, eu lá nos meus 18, 17 anos, assim, não gostava disso. Não gostava dessa ideia de feminismo, que era a ideia que eu tinha. Então, o processo, assim, do feminismo foi um processo bastante curioso, porque apesar de eu já, ser de esquerda e tal, eu era muito desconfiada com o feminismo, assim, muito desconfiada no começo. Em termos de felicidade individual, em termos de entender o meu corpo, entender as pessoas, as relações que eu tenho, tudo, o feminismo foi determinante na minha vida, tudo, assim, em tudo. É um marco também da minha vida, com certeza, assim. Mas o feminismo, ele não pode jamais dizer para as mulheres o que elas são ou o que elas têm que deixar de ser. E por isso eu reivindico muito hoje a ideia do feminismo interseccional, que é a ideia de que existe uma pluralidade tão grande, tão rica de mulheres, e o feminismo tem que necessariamente dar conta de todas elas. Então o feminismo tem que dialogar com as mulheres negras, o feminismo tem que dialogar com as mulheres trans, o feminismo tem que incorporar essas mulheres, o feminismo tem que pertencer a essas mulheres.
Bom, pra mim, ser jovem e pra mim a importância do foco no debate de juventude, ele vem por duas razões principais. Primeiro é a ideia de tentar dialogar com uma nova política, certo? A ideia de se contrapor aquilo que a gente vê mesmo como velha política, né? Que é o que tem passado, que é PMDB, que é PT, infelizmente, agora, que é PSDB, enfim. Então a primeira ideia seria essa. Mas tem uma outra questão, que é a juventude é um setor da sociedade ao qual boa parte dos ataques, por exemplo, a reforma da Previdência, por exemplo, a reforma trabalhista, mas se direcionam em boa medida à juventude. A juventude, por exemplo, estão destinados os cargos mais precarizados no mundo do trabalho. Ser juventude hoje é ganhar salários irrisórios, né, via estágio, né, que na verdade são relações de emprego, mas que podem ser mascaradas em cima na legislação de estágios, simplesmente pela questão da idade. Essa ideia de juventude, ela é fabricada no capitalismo. E por que ela é fabricada? Justamente para justificar que você é jovem, então você pode ganhar menos. Você é jovem, então você pode trabalhar mais. Você é jovem, então você pode ter menos direitos. Entendeu? E de outro lado, essa ideia de jovem bonita aí é só para as propagandas mesmo, porque não tem lazer, não tem cultura, né? Então, enfim. Quem se identificaria comigo? Acho que tem uma forte identidade da campanha com mulheres jovens, né? Porque eu sou uma mulher jovem e porque a gente passa por coisas muito parecidas na nossa vida, né? Ainda que com diferenças, mas a gente passa por coisas muito parecidas. Então, se eu tivesse que escolher uma bandeira, é muito difícil, né? Em primeiro lugar isso, porque são várias coisas que se intercruzam, assim. Mas eu acho que a coisa que eu escolheria seria a questão da socialização do trabalho doméstico. E por socialização eu não quero dizer só a ideia de você dividir com seu marido, companheiro e tal. Por socialização eu quero dizer a responsabilidade do Estado de dividir. De dividir não, né? Mas de dar alternativas, né? Então, por exemplo, restaurantes coletivos, lavanderias públicas. Por quê? Porque a principal questão de todas as mulheres é o tempo. Você pega a realidade das mulheres na periferia, essas mulheres, elas gastam 2 horas, trabalham 8 horas, quando não mais, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E quando elas voltam, elas ainda têm uma infinidade de tarefas para fazer. Então, se a gente quer trazer essas mulheres para a política, que talvez seria uma das primeiras coisas para a gente pensar, o tempo é a primeira coisa objetiva na vida dessas mulheres. Em primeiro lugar, a questão financeira das campanhas de esquerda são um baita desafio, mas pra gente, olha, eu vou te contar que tá sendo um baita... que tá sendo um baita desafio mesmo, assim, porque a gente, por enquanto, tem R$0. A gente é absolutamente contra, isso é um princípio político meu, enquanto socialista, enquanto feminista, receber dinheiro de empresa, né? Assim, é uma coisa que pra gente a gente não acredita em Papai Noel, nem em doação, a gente acha que quem paga a banda escolhe a música, é assim no capitalismo e acreditamos muito firmemente nisso. Então, pra gente é autofinanciamento mesmo. Tudo vai se auto-organizando e no final acaba que dá tudo certo, assim, sei lá. Eu sou a Isa Pena e eu tô aqui estreando a série de entrevistas Mulheres na Política pro Somos Todos Feministas.